Olá, queridos! Bem-vindos ao Lugar de Expressar. Eu sou Ana Luísa Miranda e hoje eu queria falar de um tema muito interessante. Você já se permitiu viver o lugar do não sei? Não sei o que eu quero fazer da minha vida, não sei com o que eu quero trabalhar, não sei se eu quero fazer ginástica, não sei se eu quero. Não sei. Muita gente acha esse lugar muito desconfortável, porque a gente é treinado a ter que saber tudo quando nos perguntam. Eu estive nesse lugar por muito tempo. Quando eu saí do esquema de regime CLT, né, depois de eu ter feito uma carreira de 16 anos e caí naquele limbo, né, de não sabia para onde que eu olhava, o que eu ia fazer. Aí eu comecei a estudar para concurso público. Aí foi bem na época que os concursos públicos no Brasil deram uma caída. E quanto mais eu estudava, mais eu me sentia mal. Enfim, eu tava nesse lugar do não sei e eu me sentia cada vez pior. Por quê? Porque eu não admitia para mim que é tudo bem não saber o que eu vou fazer. Né? Nem sempre eu tenho que ter as palavras bonitas, nem sempre eu tenho que saber o que dizer ou ter as palavras certas, né? Eu posso ter esse momento de silêncio. O não saber também é uma forma de se expressar. Quantas vezes eu já fui uma desfazedora de assuntos, desfazedora de rodinha, assunto de rodinha? Quando alguém me perguntava assim: e você, Ana Luísa, você trabalha com o quê? Aí eu mudava de assunto. Eu nunca entrava nesse lugar de dizer, olha, eu não trabalho com nada. Eu estava bem na transição, eu não sabia o que fazer. E quanto mais eu negava esse lugar, mais eu me sentia mal, mais eu entrava num processo de negação. Porque quando a gente olha para o lugar que dói, aí sim começa o processo de melhora. O processo de admitir pra gente que tudo que a gente está buscando fora, na verdade, está dentro. E começa por olhar para a própria história, por admitir esse lugar de autorreflexão. Não é todo mundo que vai precisar passar por esse lugar, tá? Tem pessoas que estão super realizadas, fazendo exatamente tudo o que fazem e tá tudo certo, né? Só que esse não era o meu caso. Algo em mim buscava muito mais, só que eu não sabia por qual caminho eu ia entrar, para onde eu ia olhar. Só que eu percebi que eu estava olhando era na direção errada, eu precisava olhar era para dentro. Quando eu comecei a aceitar esse lugar meu, que eu sentia muita vergonha, como que todo mundo tá feliz, trabalha, recebe o próprio salário, como que todo mundo tá nesse lugar e eu não? Eu me sentia menor, eu me sentia perdida. Mas quando eu aceitei que isso não me desqualificava, isso não me fazia uma pessoa pior. Eu só estava passando por um momento em que eu precisava observar o que estava acontecendo dentro. Aí eu comecei a acalmar. Eu comecei a perceber que eu podia estar nesse vazio, que eu não precisava saber tudo o tempo todo. Eu não tenho que ter respostas para tudo o tempo todo. E foi um peso que eu tirei das minhas costas. É como se eu aceitasse a minha humanidade, aceitar que eu não preciso estar sempre a postos com as respostas certas. Eu não preciso me encaixar naquilo que as pessoas do lado de fora julgam como certo, como errado, como justo ou como injusto. Eu só precisava estar em paz com o meu coração. E eu aceitei. É como se eu tivesse soltado. Eu soltei. Falar, não sei. Não sei mesmo, tô passando por um momento. Às vezes eu até dizia com muita honestidade, eu prefiro não falar nesse assunto. E tudo bem, eu falava, né, tentando ser honesta comigo e com a pessoa, porque senão eu estava sempre maquiando uma realidade e eu entrava ainda mais num vazio interno. Quando eu comecei a olhar para esse lugar e aceitar que eu não tenho que saber tudo ao mesmo tempo, aí eu comecei a acalmar as minhas expectativas com relação a mim mesma. É como se eu abrisse espaço.
Daí eu comecei a acessar dentro de mim lugares de criatividade, de inspiração, de localidade. Sabe quando você acha o seu lugar? Fala, nossa, eu tô me sentindo confortável nesse corpo, nesse momento, nesse contexto. Eu comecei a entrar nessa sensação de existência, sabe? De pertencimento mesmo. Mas eu não estava mais pertencendo para fora, eu estava pertencendo para dentro. Eu comecei a ficar confortável com a minha história. E esse era o processo pelo qual eu tinha que passar. Senão eu não ia conseguir vencer esse obstáculo que, na verdade, eu mesma construí para mim. Porque eu construí essas expectativas de ter que estar num lugar para pertencer a um senso comum. Daí eu comecei a honrar e contar. Comecei aos poucos, claro, né? Porque vem um sentimento de culpa, vinha um sentimento de menos-valia, né? De achar que eu era menos que as pessoas, porque eu não estava encaixada num padrão. Aí eu comecei a contar histórias quando perguntada, né? Falava com mais tranquilidade. E olha que interessante, eu comecei a notar que muitas pessoas estão exatamente passando por isso. Só que elas não falam, assim como eu não falava, porque elas não se permitem entrar nesse lugar de reflexão. É como se fosse perda de tempo. É como se você se negasse a olhar para o problema para fingir que ele não existe. Mas ele existe. E aí eu percebi o quanto as pessoas estão se colocando em situações que não são legais para elas, porque, é melhor deixar desse jeito, já caminhei tanto tempo da minha vida, mexer pra quê, né? E se eu mexer, eu vou fazer o quê? Né? Então, assim, é tanto desconhecimento a respeito de si mesmo que não ousa nem arriscar. E é preciso ter muita coragem, eu não vou negar, sabe? É encarar mesmo o que vier. Porque eu me joguei num lugar em que eu precisava, era viver ou morrer. Eu precisava achar o que eu queria falar nessa vida, sabe? Eu queria achar a minha voz. E nesse momento de achar, eu precisei passar pelo processo de não saber. Eu não sabia o que queria, eu não sabia o que falar. E ao mesmo tempo, eu comecei a observar que eu tenho tanto conhecimento, assim, livros, inspirações, relações interessantes, família, amigos, viagens. E na verdade, é isso que é a vida. É isso que vai montar a minha história de vida. E contar isso e talvez te trazer para alguma reflexão a respeito disso possa ser tudo o que eu posso fazer nesse momento. E se eu continuar sem respostas, se eu continuar sem saber muitas coisas, se eu continuar sem ter palavras bonitas, qual é o problema? Eu tô aprendendo, você tá aprendendo. E é desconfortável, tem hora. Mas olha para o desconforto. Por que eu estou me sentindo desconfortável agora? Qual parte de mim está cobrando que eu saiba tudo nesse momento? Será que eu não posso buscar referências? Será que eu não posso estudar um pouco mais? Será que eu posso conversar com quem passou pelo processo e talvez eu possa me inspirar para achar as minhas próprias respostas? Por que não a gente correr atrás dessa forma? Mas não no sentido de tentar se encaixar mais nos outros. É no sentido de você tentar se encaixar na sua completude, na sua forma, no seu tom. Você coloca as cores que você quer na sua vida, sem tentar cumprir as expectativas que são dos outros. Essa é a grande virada que eu tive que fazer para eu chegar aqui agora. Se você estiver passando também por algum processo semelhante, olha para a dor, ela está aí te dizendo que tem uma parte sua que precisa ser olhada com carinho. Olha para ela, acolhe o que a dor está querendo te dizer, porque dela vão vir várias pistas interessantes se você tiver ou não que mudar de rota. Ela vai te mostrando, sabe? É como se tivesse um mapa interno. Existe uma inteligência interna que está acionada dentro de todos nós, só que a gente negligencia. E muitas vezes o processo de dor, ele vem só para acender uma luzinha, para a gente voltar a olhar para esses recursos internos que a gente já tem. E deles virão as respostas. E se às vezes não vierem as respostas,
Fica no lugar do não sei. Esse lugar também é humano. Esse lugar é do aprendiz. Todos nós somos aprendizes da vida. Fica nesse lugar do não sei por enquanto. Ele não é eterno. Sabe? Respira, aproveita para parar um pouco, para pensar, que seja 1, 2, 3 minutos, que sejam dias, que sejam anos, não tem problema, porque cada um tem um tempo do aprendizado, cada um tem uma história de vida, uma forma de assimilar conhecimento. Aceita. Da mesma forma que eu falo isso para vocês, eu também estou falando para mim. Ana Luísa, aceita. Você não tem que saber tudo. Esteja no lugar do não sei. Ele pode ser confortável também. Isso também é uma parte de você. E quando eu acolho o não sei, brota aquilo que eu preciso saber. Por mais petitinho que seja, ou por mais importante e grande que seja, vem. Esse é o lugar de permissão. Quando eu me permito ser aquilo que eu sou, sem forçar para parecer ser aquilo que eu não sou. Esse é o lugar de expressar. Expressar pontos de vista, ideias, sugestões, inspirações. E essa é só mais uma partezinha da minha história. Se você gostou desse vídeo, compartilha, dá um like. Eu tô aqui, talvez para te trazer para esse lugar de reflexão. Vamos expressar juntos a voz que nós temos diante da vida. Um grande abraço e até o próximo vídeo.